Muito cuidado com o pensamento que já corre por aí. Se não nos comportarmos bem, se não fizermos aquilo que o governo está pedindo, não nos deixarão sair de casa. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Essa frase comporta um risco a médio prazo muito grave. Essa ideia de que se nós não nos comportarmos, virão castigos, a médio prazo pode querer restringir os direitos a uma ideia de prêmio ou de castigo em função do bom comportamento. Aliás, como já é na China comunista, em que os cidadãos sofrem uma espécie de ranking. Eles são colocados em classificação de acordo com a adesão deles aos princípios do Estado. Há uma classificação e, através dessa classificação, eles vão ter acessos a benefícios que outros não terão. Essa ideia, agora que corre em outras partes do mundo, nesse momento que começa a haver a abertura de alguns países, também começa a surgir em nosso país. E essa situação lembra perfeitamente aquilo que esse canal já tratou em primeira mão sobre o experimento de engenharia social de Stanford, em 1971, que separou estudantes em dois grupos. Um dos grupos era de carcereiros, outro grupo era de prisioneiros. Ambos os grupos eram compostos de voluntários, de pessoas que aceitaram aquela situação porque concordaram com aquilo. Entretanto, entre os voluntários prisioneiros, alguns começaram a não gostar daquela situação, embora tivessem aderido àquilo voluntariamente. E quando não gostavam, começaram a ser perseguidos e impostos, obrigados a seguir as regras da prisão. Outra parte dos prisioneiros começaram exatamente a dizer a mesma coisa de que agora está sendo dito. Se nós não nos comportarmos, a situação vai ser pior. E começa a criar um reflexo condicionado na sociedade, de obedecer a qualquer tipo de orientação, por mais esdrúxula que ela possa ser. No primeiro momento é por uma questão de saúde, no segundo momento é uma questão de conveniência, no terceiro momento a pessoa já não sabe nem por que ela está obedecendo. Entretanto, faz parte desse processo condicionar as pessoas a aceitar aquilo que em situações normais ela não aceitaria. E este canal também já tratou desse experimento que está sendo feito a pretexto do coronavírus. Recentemente o Instituto lançou um manifesto sobre isso, cujo link vai aparecer aqui em cima, para você poder ver esse manifesto em primeira mão, e também na descrição desse vídeo estará o mesmo link. Aliás, eu aproveito, se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo ao botão de inscrição e ao lado dele um pequeno sino, para que você não perca nenhum desses lances. O canal tem tratado desses assuntos frequentemente. Essa inscrição é uma reação contra tudo isso que está à nossa volta, e você está sendo convidado a fazer parte dela. Não custa absolutamente nada se inscrever no canal, não leva nem sequer um segundo, e você receberá essas informações sempre em primeira mão. E aqui em cima eu vou também incluir o link do Grupo Articulação Brasil. Entre nesse link e veja como você pode não apenas colaborar com esse canal, mas fazer parte de forma mais ativa, ajudando que essas informações possam chegar mais longe e com isso recebendo benefícios exclusivos, que apenas as pessoas que se inscrevem nesse Grupo Articulação Brasil, cujo link também será colocado aqui na descrição, recebem. Entre eles, todos os meses, a revista Catolicismo nas suas casas e a missa mensal em suas intenções. Entre no link e veja essas vantagens, esses benefícios. Mas sobre o problema de São Paulo. Aliás, nós podíamos também tratar do caso de São Luís, no Maranhão, em que um juiz resolveu aplicar o lockdown, fechar a cidade. Há uma discussão jurídica muito séria sobre isso. Esse canal, aliás, pretende entrevistar juristas a respeito desse assunto. Mas vamos tratar, nesse momento, da situação de São Paulo. O governador de São Paulo começou a bloquear avenidas para forçar as pessoas a ficarem em casa, o que é um gesto que não tem nenhuma consequência, porque ninguém está na rua passeando de carro pelas avenidas de São Paulo enquanto o comércio está fechado. É uma medida que não vai mudar absolutamente nada na questão do isolamento. E o governo sabe disso. Entretanto, faz parte da ideia de prêmio e castigo. E nós vamos mostrar ainda nesse vídeo uma reportagem que trata exatamente desse aspecto, entrevistando pessoas que estão na rua porque têm que estar na rua e que não vão deixar de estar na rua. A única diferença é que vão estar presas em trânsitos inexplicáveis,
sem nenhum motivo, apenas o único motivo que há é ensinar as pessoas que elas podem ser castigadas pelo governo, porque a sociedade como um todo, como se fosse uma classe de aula insubordinada, não está se comportando como o governo gostaria. E a matéria deixa isso claro. Além disso, a partir do próximo dia 7 de maio, será obrigatório em São Paulo o uso de máscara para todo mundo. Mas esse não é o maior problema. Não é sequer o problema das multas, que podem chegar a R$276 mil. Aliás, vamos começar com essa matéria, mas esse não é o maior problema. O maior problema é a ameaça que está presente em outra notícia que nós também vamos mostrar, em que o governador de São Paulo diz que se as pessoas não obedecerem e se o isolamento não aumentar, ele poderá fazer o lockdown na cidade de São Paulo. Não apenas em relação às multas das máscaras, mas também a restrição de ir e vir das pessoas se não houver bom comportamento. Vamos primeiro analisar a questão das máscaras. Aqui está o título da matéria do UOL. Decreto de máscaras de Dória prevê multa de até 276 mil e detenção. O decreto que torna obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos do estado de São Paulo, anunciado na segunda-feira, dia 4, pelo governador João Dória, do PSDB, um partido de esquerda, foi publicado nesta terça, dia 5, no Diário Oficial do Estado, e prevê multa que vai de R$ 276 a R$ 276 mil para quem descumprir a regra, a lei de detenção por até 1 ano. Vejam bem, detenção, neste momento em que querem soltar até líderes de facções criminosas, querem soltar presos porque estão em risco de contágio. Neste momento, ameaçam de prisão, aliás, aqui fala detenção, mas detenção de 1 ano é uma prisão. No fundo é uma prisão para aquele que não seguir a regra, baseado numa discussão jurídica bastante duvidosa. Atualmente, a lei não permite, segundo muitos juristas, no fundo, prender alguém ou impedir a liberdade de ir e vir por causa da situação do coronavírus. O Brasil não está em estado de sítio, que só pode ser decretado pelo presidente da República. O decreto presidencial que configurou o estado de emergência ainda em fevereiro no Brasil, depois editados outros decretos posteriores, em nenhum momento permite esse cerceamento de ir e vir. Os governos locais, por causa de uma medida de saneamento, estão indo muito além da sua competência. Essa é uma discussão jurídica que nós ainda pretendemos trazer aqui para o canal. Mas a questão da detenção é um absurdo. Agora vejamos o porquê disso. Outra matéria do UOL: São Paulo sobe o tom após o isolamento cair para 47%. É inaceitável. O governador João Dória, PSDB, tem repetido que não deve flexibilizar a quarentena, caso o índice não fique acima de 50%, o índice de isolamento, das pessoas não estarem na rua. Ontem, em entrevista coletiva, o político tucano afirmou que não pensa na possibilidade de adotar o lockdown no estado, mas não descarta estudar a medida caso a pandemia avance. Nesse momento não está no protocolo, mas volto a dizer, quem determina é o Comitê de Saúde. É uma alternativa que poderá ser considerada se houver circunstâncias que assim exijam. Tudo que for para salvar vidas e proteger pessoas, não hesitaremos em adotar em São Paulo. Isso poderá ser analisado nos próximos dias. É sempre o mesmo mantra, porque esse é um mantra. Salvar vidas em nome do isolamento, sendo que até hoje não há nenhum estudo científico sério que tenha visto as consequências do isolamento a curto, a médio e a longo prazo, porque isso nunca foi feito na história da humanidade dessa forma, em nenhum momento. Nós sabemos que é preciso evitar o contágio e as pessoas não estando juntas, evidentemente, essa atitude diminui o contágio. Agora, isolar as pessoas nos apartamentos, ninguém sabe o que vai acontecer, sobretudo a médio prazo. Ninguém sabe quantas pessoas vão morrer. Seja por estarem sozinhas em seus apartamentos, como na Itália, agora estão encontrando muitas pessoas que morreram isoladas dentro dos seus apartamentos, como pela crise que virá após o coronavírus. Quantas pessoas morrerão por outras doenças ou mesmo por contágios futuros. Tudo isso não está sendo medido com a devida serenidade que a situação exige. E o Instituto publicou, eu lembro novamente, uma denúncia, um manifesto sobre isso,
que está aqui na descrição desse vídeo, o link para a pessoa poder baixar esse texto. Ele tem dezenas de páginas analisando pormenorizadamente essa situação e mostrando inclusive os números reais da letalidade, e não esses números de fantasia que a histeria, por causa do medo da morte, está provocando. A história da humanidade inteira sempre foi a luta por princípios. Entretanto, nesse momento atual, por causa do bem-estar físico, por causa do Deus Bios, esse Deus Saúde, as pessoas começam a querer, ou melhor, estar dispostas, parte das pessoas a estar dispostas, a abrir mão dos seus princípios, a mudar a própria civilização em que ela se encontra. Uma civilização que nasceu ainda do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos no Ocidente cristão em que nós vivemos. E por causa disso já se fala em salário universal, em governança mundial. Nós estamos caminhando para uma outra situação e as pessoas, sem perceber, vão aceitando como carneiros essa situação nova que vai sendo imposta em nome da saúde, em nome dos especialistas. E ai daqueles que não aceitarem o isolamento. Vejam novamente nessa próxima notícia aquilo que se quer fazer aqui em São Paulo e no fundo no Brasil inteiro. A ambulância fica presa no trânsito com bloqueio em São Paulo, congestionamento sobe. Por que eu estou mostrando essa matéria que parece secundária? Porque na matéria vai aparecer que esse bloqueio é um castigo. No começo do vídeo eu comecei dizendo aquela frase que está correndo já em vários lugares do mundo. Na Espanha nós temos recortes sobre isso, dizendo de forma muito clara, muito explícita, se nós não nos comportarmos, nós não poderemos sair de casa. Se nós não nos comportarmos, o governo vai nos castigar cada vez mais. Isso vai aparecer nessa matéria. Cruzamentos importantes das 4 regiões da cidade de São Paulo tiveram bloqueios de carro entre 6 horas e 10 horas de hoje, para provocar congestionamento e, consequentemente, aumentar a taxa de isolamento social que está abaixo dos 50% na capital. A reportagem flagrou ao menos uma ambulância e um prestador de serviço de hospital preso no congestionamento. Alguém de fato acredita que as pessoas estão passeando nas ruas de São Paulo durante a quarentena? Alguém acha que as pessoas vão deixar de andar na rua, a não ser que sejam impedidas pela lei, porque aumentou o congestionamento em São Paulo, em que as pessoas vivem e viveram a vida inteira, porque o congestionamento aqui tem 40, 50 anos, pelo menos? Alguém acha de fato de que essas pessoas, por causa de algum tempo a mais no trânsito, precisando estar na rua, deixarão de estar? Só na cabeça daquele que quer castigar as pessoas e acostumar com essa ideia. Se você não se comportar, você será castigado pelo Estado. Vejamos a entrevista que esse jornal fez com algumas pessoas que estavam na rua. Um dos subtítulos: ia acordar às 5h30 da manhã para dirigir se não precisasse? Desde as 5h30 que estou no carro, até agora às 7h45, estou na metade do caminho. Eu ia acordar às 5h30 para dirigir pela cidade se eu não precisasse? Acredito que todo mundo que está parado aqui não está na rua porque quer, afirmou. É também o caso de Michel Pereira, de 26 anos, que estava a caminho de padarias da região central para entregar alimentos perecíveis. Estou vindo de São Bernardo, na rua desde 4 horas. Não estou parando, a gente entrega alimento. Se a gente parar, como se vive? Essa é a pergunta que muita gente vai ter que fazer ao governador João Dória, ao prefeito Bruno Covas. Nós estamos entrando num momento em que os direitos e garantias individuais nunca estiveram tão ameaçados. Nós temos juízes decidindo que manifestações do pensamento contra o isolamento podem ferir o direito à saúde e que, portanto, em casos assim, não se pode nem sequer se manifestar contra o isolamento, proibindo carreatas em que as pessoas estão isoladas nos seus carros, porque elas representam uma ruptura em relação a esse pensamento único que vai sendo imposto à sociedade. E agora, como na China, uma espécie de tentativa de acostumar as pessoas a aceitar as ordens, por mais esdrúxulas que elas sejam, porque aqui no caso nós estamos passando do normal para uma situação completamente anormal, uma situação que ninguém sabe o que vai acontecer e que não se quer nem permitir que as pessoas sejam contra. Isso é um completo absurdo. Entretanto, é para lá que nós estamos caminhando. Este canal continuará denunciando esse tipo de coisa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos para que eles também tenham acesso
a essas informações. Deixe o seu like para que este vídeo possa subir no ranking do YouTube. Como o ranking social que existe na China, o YouTube também tem o seu ranking. E ele é definido através da pessoa que aperta o like no vídeo. Além disso, eu peço novamente, inscreva-se no canal e considere fazer parte do grupo Articulação Brasil, cujo link vai aparecer aqui em cima para quem assiste esse vídeo no YouTube. Estará também na descrição desse vídeo para quem assiste nas demais plataformas. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!